Pai, por que você matou o cachorro? O que foi que aconteceu? Ao chegar, os vizinhos gritavam, mas eu não ouvia. Senhor, por favor, o senhor vai matar esse cachorro. Não tá batendo O que você tá fazendo? nesse Para de bater nele. esse cachorro. Para de bater, ele tá morrendo, ele tá agonizando aqui. Pelo amor de Deus, Bater nesse cachorro. O que você tá fazendo, para? Não lembra ninguém, pelo amor de Deus. já não presta mais pra nada esse cachorro. No meio da gritaria, alguém chamou a polícia. E onde a polícia vai, a imprensa sempre vai atrás. Eu devia estar surrando o cachorro por muito tempo, porque eles demoraram a chegar. Então, quando eu ouvi as sirenes, eu me dei conta do que estava fazendo. E claro, já era tarde demais, porque o pobre do bicho já estava morto. Eu tentei parar de bater nele por um momento, para ver se ele se levantava, para ver se ele grunhia. Mas não acontecia nada. A imprensa batia fotos. O cachorro estava morto 20 minutos antes de alguém chegar no local do crime. Mas o jornalista escreveu que havia ouvido o último latido. E a verdade é que o pobre do cachorro já tinha parado de latir nos primeiros minutos de pancada. 1 minuto é 1 minuto. É um tempo longuíssimo quando se está morrendo. Os jornalistas chegaram e fizeram uma entrevista. Não com o cachorro, comigo. Claro, o bicho estava morto. E o outro bicho não. E foi quando eu disse. E foi quando ele disse. Por que você matou o cachorro, pai? Matei porque era homossexual. Essa peça faz com que a gente reflita sobre uma série de aspectos, faz com que a gente perceba o quanto muitas vezes a gente também, se a gente não estiver muito atento, a gente acaba consolidando uma espécie de espiral de violência. Eu acho que a peça me toca prioritariamente pela minha vida, assim, né? Assim, por ser uma mulher lésbica de 42 anos, me percebendo em diferentes contextos históricos, né? Dando conta de existir, né? E entendendo as violências que eu carrego no meu corpo, né? Não tem soluções possíveis para determinados dilemas éticos que são colocados, e tem outros caminhos que eu acho que são nortes que a gente precisa pensar sempre quando a gente está entendendo as questões de direitos humanos, que a gente não pode abrir mão e relativizar. Essa pertinência desse texto atualmente, né? Eu acho que dá para trabalhar muita coisa, são muitas questões que ele levanta, filosóficas, psicológicas, sociológicas. Eu quero que a gente saia daqui com mais perguntas do que respostas. O júri condenou Pablo Stefano por conduta imprópria e crueldade com os animais. Stefano foi acusado de surrar seu cachorro até matá-lo, porque ele pensava que o animal, um poodle Yorkshire Terrier de 5 anos, chamado General, era homossexual. Testemunhas do fato informaram que Pablo Stefano, de 38 anos, se incomodou quando seu cachorro General tentava manter relações sexuais com outro cachorro macho, um Jack Russell Terrier, chamado Bandido, que é propriedade de sua mulher. O que é homossexualidade, né? Por que a homossexualidade é considerada desvio para alguns e não para outros? O que leva essas pessoas a considerarem desvio? Por que na Grécia Antiga não existia nem essa palavra, as pessoas se relacionavam, os homens iniciavam os outros para a vida através do sexo? Isso sempre atravessou a minha vida, né? Assim, o fato de perceber muito precocemente que havia em mim algo que me desviava de uma norma, né? Assim, o outro foi muito eficiente em estabelecer isso para Leandra, né? Assim, então, Leandra, você desvia, né? Assim, você de alguma forma tem alguma coisa com você que não casa com a norma instituída. Quando eu busco no indivíduo,
eu coloco as regras como corporificação do bem, como algo que é inquestionável, né? Então eu pego momentos históricos, por exemplo, que a gente hoje olha para trás e fala isso não tem mais questionamento do que se é certo ou se é errado, né? Se a gente chegou a um acordo, pelo menos deveria ter chegado, de que isso não deve acontecer, por exemplo, a escravidão. Os escravizados que formavam quilombos, eles eram considerados desviantes, as pessoas que estavam saindo da norma. Hoje a gente considera que eles são heróis, né? A gente olha para essa história e fala, não, aquela regra que estava errada, não era o escravizado que estava formando quilombo que a gente tem que condenar, quem estava criando, quem estava escravizando. Da mesma forma, as mulheres que lutavam pelo voto, elas eram consideradas desviantes, loucas, eram tidas como grandes inimigas, né, públicas. Sei lá, as mulheres ou pessoas que tinham religiões diferentes e sofriam o processo de inquisição, eram queimadas em praça pública. E muitas outras histórias que a gente olha hoje e fala, não, a gente tinha essa regra social, como que isso era naturalizado e quem desviava que era visto como criminoso ou como desviante. Então, o que o Harold Becker traz à tona? Que a gente não pode colocar o desvio como uma qualidade do ato em si. Por mais que eu tenha um corpo matável, né, assim, quando a gente pensa, né, em precariedade, vulnerabilidade, né, assim, eu não sou homem, né, assim, eu não sou hétero, então, né, assim, algumas discussões feministas lésbicas falam muito sobre isso, né, você é o outro do outro, né, assim. Então, como é que eu fui estabelecendo estratégias de sobrevivência, né, assim, e é isso, eu não fui morta a pontapé como general, né, mas as violências de silenciamento, né, assim, e apagamento da existência, né, assim, também são muito fortes, né, porque são mortes simbólicas, né? Então, eu acho que a peça, né, o tempo inteiro fala, né, quando o Pablo, né, assim, traz essa ideia de natureza, né, fala o tempo inteiro desse sistema que elege uma heterossexualidade, né, assim, como norte, né, assim, essa heterossexualidade compulsória mesmo, né, e aí você quando estuda sobre homossexualidade, já foi pecado, né, já foi crime, quer dizer, pecado ainda é, né, crime nem tanto, dependendo do país, no Brasil não é, né, mas ainda temos no nosso país a ideia e a perspectiva de ser doença, né. Então, por exemplo, eu sou psicóloga de formação, a gente tem dentro da nossa psicologia psicólogos que trabalham com a perspectiva da terapia de reversão sexual, né. Então, há pouco tempo, o Conselho Federal de Psicologia lançou um livro maravilhoso, né? Tentativas de aniquilamento das subjetividades LGBT, que são narrativas de LGBTs falando sobre tratamentos que foram submetidos para deixar de ser homossexuais, né? Assim. Então, assim, em nome da ciência, né? Porque eram atravessados por especialistas da ciência, né? Assim. No Brasil, ser homossexual, até ser transexual, não é crime, né? E, de alguma maneira, felizmente, também não é reconhecido como doença. Então, o fato de nem ser crime, nem ser doença, não nos poupa de que haja ainda uma percepção social da homossexualidade ou da transexualidade, são duas coisas diferentes, mas que estão envolvidas num grande conjunto de temas LGBT, a partir da noção de estigma. Como é que é possível viver uma vida boa tendo uma existência estabelecida na precariedade? Né, assim, se você o tempo inteiro, né, desde que você se percebe enquanto sujeito, o outro diz para você, porque não sou eu que, né, assim, sou diferente, é você que diz que eu sou diferente para mim. Né? Como é que eu posso ter uma vida boa o tempo inteiro sendo estabelecida na precariedade, quando eu tenho que desenvolver técnicas, né, assim, de invisibilidade, né, assim, ou seja, auto-invisibilização mesmo. Eu acho que esse momento da quarentena, né, a pandemia e, consequentemente, a quarentena, tem evidenciado uma rede muito complexa inclusive de fragilidades nas relações familiares.
né, a obrigatoriedade de um determinado novo modelo de convívio nas famílias tem gerado situações extremamente delicadas, por exemplo, né? E aí eu fiquei lembrando, quando eu estava relendo a peça, eu até anotei aqui uma fala, logo na primeira cena, que eu achei que tinha toda a relação com esse momento que a gente está vivendo. Eu os via e começava, mais do que entendê-los, a conhecê-los. Conhecia, de repente, minha mãe e meu pai. Eu os via e começava, mais do que entendê-los, a conhecê-los. Conhecia, de repente, minha mãe e meu pai. Quem eram? E por que faziam o que faziam? E nunca antes me havia feito essa pergunta. Eu os conheço? Posso dizer o que pensam, no que acreditam, as ideias que defendem, como são? E a família, ela é feita justamente de uma solidez que passa muitas vezes pelo esquecimento. Assim, nunca mais falamos sobre isso, esse assunto é um assunto tabu, né? Não se fala sobre essas questões na família, cuidado com como você aborda essa questão. Muitas famílias estão precisando negociar com o fato de que, mesmo confinados geograficamente, né, fisicamente na mesma casa, a gente tem universos paralelos correndo no mesmo ambiente familiar. Porque hoje em dia, né, as telas de celular e de computador, que são extremamente acessíveis para todo mundo, foram evidenciando de maneira ainda mais cruel a distância que a gente mantém das pessoas que estão próximas da gente. Quantas e quantas casas estão tendo que negociar o fato de que muitas famílias sabiam, por exemplo, da existência, né, de filhos ou de pessoas que convivem na mesma casa, que são homossexuais, sabido de muita gente, mas que nunca precisou ser negociado, nunca precisou ser flagrantemente revelado. E aí eu vou estender isso para discussões que ultrapassam a pauta LGBT, as próprias relações de gênero no período da quarentena, né? As negociações de relações de cuidado de filhos, de cuidado de casa, negociações que talvez antes fossem muito mais fáceis de serem escamoteadas e que se tornaram absolutamente evidentes nesse momento. Quando dizemos que algo é preto e branco, nunca diferenciamos a variedade de cinzas que faz possível tudo que é branco e tudo que é preto. Por isso, uma zebra, um pinguim, um cachorro dálmata não são iguais, apesar de serem brancos e pretos. Uma zebra, um pinguim e um cachorro dálmata não são iguais. Mas com as pessoas, não notamos essa diferença. É estranho que o não notemos, porque afinal, uma zebra, um pinguim e um cachorro dálmata provavelmente têm pensamentos muito parecidos. Frio, calor, fome, sexo, sonho, afeto. Olha que branco. Olha que branco. Olha que preto. Olha que preto. Olha que preto. Mas nós sequer podemos chegar a um acordo sobre Deus. Os caminhos são muito diversos, né? Então, não existe nada, 2 mais 2 são 4 nas ciências humanas, né? Nada é preto e branco, é tudo escala de cinza, é tudo permeia, perpassa, é contraditório, né? Então, por isso que nenhuma filosofia rígida, né, ela consegue dar conta. Você pode ter métodos de análise da realidade, mas eu tenho meu método. Mas, assim, as filosofias rígidas, positivistas, né, essas questões mais
cartesianas, que temos isso, logo teremos aquilo outro. É muito difícil que isso aconteça, né? Nas ciências humanas não é assim. Então, toda esses estudos mais contemporâneos, né, do conhecimento do cérebro, elas são fundamentais, né? Mas a gente precisa sempre se entender como ser social. Ou seja, nós somos seres que vivem e nossas interações vêm do passado, vêm das nossas interações com os outros. Então, a própria construção da nossa lógica, né, ela é coletiva, ela nunca é fruto do indivíduo, né? Aí tem a ver com aquela coisa da patologia, né, dos males sociais, de que a gente pode extirpar as coisas ruins, né, de que existem pessoas que são prontamente mais e se essas pessoas forem eliminadas da sociedade, a gente terá uma sociedade melhor, né? Porque é escala de cinza, as pessoas são muito contraditórias, é difícil tipificar isso, né? Eu acho que as lésbicas masculinizadas, ditas masculinizadas, né? Porque eu acho que essa questão do binarismo também é muito confusa. Eu acho que justamente ela se torna mais vulnerável porque ela tensiona o binarismo. Ela coloca em xeque esse binarismo. Mas a gente, de alguma maneira, é quase que pressionado a continuar funcionando nesses binarismos, nessas polarizações, para quase tudo, né? Então, por mais que a gente já veja evidentes transformações sociais, né? Por mais que hoje a gente já tenha produção de conhecimento, produção social, enfim, produção do senso comum mesmo, que não fica mais tão presa naquela coisa do ser mulher ou ser homem, ser mulher é isso, ser homem é aquilo. A gente já não... essa polarização, ela já não atende quem nós somos. Exatamente, ficou 880. O quê? Você concorda com fulano? Não, acabou. Deletei. Se não vou falar mais, ou seja, a gente também, como foi interessante perceber a gente trabalhando nessa lógica, né? Assim, ou o sujeito tá comigo e tá na minha perspectiva ideológica, ou ele, tipo, não presta. Tipo, acabou, não falo mais. Né? Mas ele presta. E aí você falando... Gente, mas... Não, eu acho que eu não posso ficar no cinza só. Porque o cinza também me tira do lugar de reivindicar que preto é preto e que branco é branco. Que isso é violência, sim, sabe? Que isso não pode ser relativizado e ser colocado, não, é porque é só uma questão moral, porque é só uma questão não sei o quê, porque tem... Porque o que é um cachorro, o que é sei lá o quê. Porque aí a gente sai com muitas perguntas, isso é maravilhoso, né? Isso, eu gosto de sair dos lugares com mais perguntas do que com respostas. Mas eu preciso também entender esse lugar importante de uma reflexão que chega a conclusões do que não é mais aceitável, sabe? Tem coisas que a gente não pode mais aceitar. Eu matei o cachorro porque ele gostava de outros cachorros. Por isso matei. Era o meu cachorro e eu podia fazer com ele o que eu quisesse. Mas me deram 40 dias de prisão e uma multa de $5.000. Não pelo cachorro, porque na verdade a lei não é tão dura assim com quem maltrata um e uma animal. multa de $5.000. Fizeram isso pela não pelo notificação do Departamento de Proteção aos Animais. Na verdade, a lei não é tão animais. dura assim quando alguém mata um animal. Fizeram isso pela notificação do Departamento de Proteção aos Animais. Onde me consideraram um homem perigoso. E pela imprensa. E a imprensa? E rápido esqueceu da bomba na escola e se concentrou em mim. Se concentrou em mim. Na primeira página do jornal, tinha uma foto do cachorro e uma minha. A minha, em meu pior momento. Depois de 36 horas sem dormir. A do cachorro? Não do morto. Não do morto. Era a foto de um cachorrinho de pet shop. Para inspirar ternura. E as pessoas me odiaram. Me odiaram de maneira instantânea. Fácil. Gratuita, com ódio que estava ali esperando que algo acontecesse, ódio que estava para ser depositado em mim. E as pessoas odiaram, que algo acontecesse para ser depositado em mim. Ódio que estava ali. Quando a gente vende esse espetáculo da violência, a gente também vende a solução para ele. Por que violência também vende? Porque eu preciso vender a violência para dizer quem vai salvar vocês desse lugar. Eu preciso de
um inimigo com o rosto para depois eu dizer que eu que vou ajudar vocês a combatê-lo. Isso é um clássico, né? A gente tem medo do desconhecido, medo daquilo que a gente não controla. A gente tem a tendência humana a querer ser o tempo todo, 100% do tempo, controle sobre as coisas. Eu quero me sentir seguro. Então, eu nomeio as coisas para controlar. Aquilo que se afasta do que está próximo de mim, do que eu conheço, eu preciso rotular. Então, se tem uma zona desconhecida que eu ainda não passei, eu vou dizer lugar perigoso, para também me colocar no lado oposto. Quando eu digo lugar perigoso, eu estou dizendo lugar seguro. Quando eu digo pessoa violenta, eu estou dizendo pessoa não violenta, pessoa pacífica. Eu estou dizendo cultura selvagem, eu estou dizendo cultura civilizada. Então, o tempo todo a gente busca caminhos binários, né? Para a gente não só colocar o outro dentro de uma zona circundada que eu possa controlar melhor, como também para que eu possa me situar do lado oposto. Então, quando eu estou dizendo tu és mal, portanto eu sou bom, né? Eu faria isso com ele porque eu sou diferente disso. A gente viu muito isso acontecendo agora, né? Historicamente, mas agora com muita relevância, né? Como que eu faço um discurso contra a corrupção e eu sei que eu sou o maior corrupto do mundo, mas que eu faço esse discurso bonito, que eu sei que as pessoas, que eleva o nervo das pessoas e que elas ficam querendo muito se vingar, mas eu não posso dizer os corruptos estão aí e não dar nome a eles. Ou os terroristas estão chegando. Quem são esses terroristas? Esse medo é muito difuso. Terroristas estão chegando, bandidos estão à solta, a corrupção está por aí. Eu preciso dar nome. O medo advém do desconhecido, daquilo que pode causar alguma perturbação no modo de vida que você conhece. Então, você conhece um determinado modo de vida, se algum tipo de grupo social ou indivíduo ameaça esse modo de vida que você conhece, você age de uma forma violenta contra aquele grupo, né? Quer dizer, os animais matam porque têm medo, na verdade, isso é uma condição muito mais humana, né? Os animais matam por sobrevivência, né? O único animal que mata com uma certa intencionalidade, né, por conta de questões subjetivas ou políticas ou sociais, é o ser humano. O ser humano é que tem o desconhecido para ele é ameaçador, né? Então, acho que aí entra também a questão da obsessão com os homossexuais, por exemplo, do Pablo. Mas muitas vezes aquilo que a gente faz em relação ao que a gente está entendendo como sendo errado acaba se sobrepondo ao que a pessoa fez. Eu me explico em relação a isso. Eu estou fazendo essa analogia para falar sobre o public shaming também, né? Sobre o que ele vive em relação a isso. Não é que ele não tenha que ser punido, porque ele cometeu um ato criminoso. Mas o que a gente faz com isso, né? A gente também traz o espetáculo do public shaming, que acontece desde que o mundo é mundo. Public shaming não acontece só nas redes sociais, né? Essa ideia de expor a pessoa que fez uma coisa errada. E a gente dá pesos, muitas vezes, muito desproporcionais, né? Então, o que leva a gente a fazer aquela família do cara que matou o cachorro ter essa exposição e sofrer o public shaming daquele contexto, né? Que não é o das redes sociais, mas que é daquele contexto. E o atentado ser deixado de lado. O que faz a gente ter esse furor e essa vontade de punição, essa lógica punitivista de que eu mesmo, que faz a gente ter ficar penalizado com um cachorro e não ficar penalizado com pessoas. Por que foi dado tanta ênfase à morte do general, a pontapé, né? E não teve tanta ênfase, né, enfim, sobre a morte das crianças? Aí eu fiz até algumas anotações aqui para perguntar para vocês, porque depois eu fiquei me dando conta, assim, será que não teve ênfase, ou quem estava contando para a gente é que, de alguma forma, quis contar dessa história, que não foi dado a mesma ênfase, né? Assim. A gente também não pode cair num outro binarismo, quer dizer que a mídia é o grande comedor de criancinha, porque é fruto e gênese de uma sociedade que também gera esse tipo de mídia, né?
Enquanto me faziam perguntas, eu não deixava de ver todos eles no chão cinza e molhado da grande gaiola das águas. Eram tantos e tão lindos, pareciam um tapete. Comecei a recolhê-los um por um, como quem levanta os cadáveres dos amigos na guerra. Logo da tristeza, veio uma grande preocupação. Eu sofro pelos animais mortos e reconheço não sentir a mesma tristeza pela morte de seres humanos. Será isso um pecado? Caberá a mim ir para o inferno por preferir os animais aos homens, ou só me comover pelos mais fracos? Ainda não sei onde errei. Mas algum mal eu fiz, porque o resultado assim diz. 64 pássaros mortos no mesmo dia. Em algo falhei. Como pôde acontecer? Sobretudo, onde tem estado Deus nas últimas 24 horas? Porque tem ocorrido tantas coisas que sua ausência me parece suspeita. Onde está quando tantas coisas aconteceram e ele não as deteve? Não interveio, não sua força ao lado da beleza, do harmonioso, do inocente? Onde está este Deus maldito que nunca está quando a gente mais precisa? Onde se escondeu? Que porra está fazendo para justificar essa noite que não está com a gente? Nos ajudando a recolher esse imenso tapete de penas que hoje cobre a maior gaiola do zoológico com a frieza da morte. Onde está? Onde está? Hoje eu tenho muitas coisas para esclarecer com ele. A questão de Deus é sensacional para a gente pensar nessa fluidez, né? Como é que você evoca Deus quando é algo que você considera fundamental, né, da sua identificação como indivíduo, como grupo ou como classe, e horas que você nem lembra que ele existe, né? Assim, esses terroristas tinham que morrer, né? Deus, tudo bem, Deus não está me ouvindo, não tem problema, né? Agora, quando você pensa que te atinge diretamente, né? Aí sim Deus é lembrado. E aí tem essa fala sensacional, né? Nós, como seres humanos, ainda não conseguimos chegar no consenso sobre Deus, né? E não vai chegar. Porque a construção é uma construção social do que é Deus, né? Então, quer dizer, você evoca de acordo com as suas necessidades, com as suas premissas, com os seus princípios, né? É uma divindade abstrata. Então, a partir do momento que é uma divindade abstrata, ela pode assumir qualquer forma que eu queira, né? Assim, Jesus Cristo, quando ele não tem defeito, pensando no cristianismo, ele não é um ser humano, ele é uma questão abstrata. Então, ele se desumaniza. Então, cada um pode dar a interpretação que quiser dele, né? Por isso que a gente tem tantas interpretações diferentes, né? As pessoas matam em nome de Deus, as pessoas querem salvar os outros em nome de Deus, né? Então, tem uma série de interpretações fanáticas, fundamentalistas em todas as religiões que não é própria de nenhuma religião e que não são todas as pessoas, obviamente, mas que interpretam e evocam de acordo com as suas identificações, com os seus interesses, né? Então, é difícil você criar um consenso em torno de uma ideia que é totalmente abstrata. Eu brinco que Deus existe sociologicamente, porque as consequências da crença em Deus são reais. Assim, a gente pode não acreditar em Deus, mas o fato de muitas pessoas acreditarem faz com que leis sejam aprovadas ou não de acordo com essa crença, pesquisas possam ser feitas ou não por conta dessa crença. Então, ele existe, né, nas representações sociais, logo nas consequências reais. Essas representações que a gente faz na sociedade trazem consequências claras e reais. E é um pouco isso que a gente vê na trajetória dos personagens, né? Toda essa representação que se faz da violência, esses estigmas, esses estereótipos, a
a ideia de que a homossexualidade é uma doença, é um desvio que deve ser tratado, tudo isso vai tornando as consequências reais, por mais que a gente tenha um norte que diga, né, que a gente não pode ferir os direitos humanos, que a vida está acima de todas as outras coisas, esses dilemas passam a não existir mais quando a gente coloca hierarquizações. E aí a ideia de Deus, e por isso que eu estava trazendo essa ideia, pode ser um grande princípio. Deus acha que a homossexualidade é um desvio muito grave, então eu tô Deus acima de tudo, então eu mato o cachorro. E ao mesmo tempo que eu acho absurdo a violência do pai que chutou o cachorro, eu incito a violência quando eu digo eu quero que todos explodam, eu mataria ele. Não é uma discussão em que existe claramente uma visão maniqueísta do mal e do bom, né? Quer dizer, existe uma série de relações que se estabelecem em que a contradição aparece em todos os personagens que estão na trama, né? Contraditoriamente, se fala em morte, se fala em Deus, né? Dependendo da situação que se apresenta, né? Você pode ter o Pablo que mata o cachorro, depois ele tem um momento de uma certa relação com os tigres, né? Em que os tigres estão ali maltratados dentro da jaula, né? Assim como a moça que trabalha no zoológico com a Carolina, né, tem um comportamento em relação aos terroristas que deveriam morrer e ter pena de morte, e depois, quando os pássaros morrem, ela tem um comportamento de onde Deus está nesse momento. Então, todos eles contêm essas contradições, né? O que eu estava lendo na própria página do autor, né, e ele qualificou essa peça como fascismos cotidianos, né, que são justamente essas interações que nós carregamos, né, e que elas afloram em determinados momentos que atingem a nossa identidade como grupo ou como indivíduo, né? Então, dependendo de quem é atingido, né, a nossa psique ela acaba atuando no reflexo de ou defender ou criticar, e é muito mais em relação a essas identidades, né, do que propriamente, e das identificações, do que propriamente um juízo de valor único, né, que serve para qualquer situação. É preciso que a gente também faça o deslocamento de sair desse lugar, de olhar para o Pablo e dizer assim, veja como ele é violento, veja como ele é capaz de fazer isso e eu não seria capaz. Talvez eu não fosse capaz de fazer o que ele fez com o cachorro, mas quantas estratégias para dissolver o outro a gente acaba usando ao longo da nossa trajetória?
é muito interessante ver esse paralelo, né? Como que a gente quer desumanizar essa pessoa para afastá-la da ideia de que ela é parecida comigo. Se ela é animal, ela é monstro, ela é qualquer coisa menos alguma coisa que eu sou. Agora, quantas coisas eu também não faço que também poderiam ser consideradas animalescas? Ah, tigre. Tigre, vai, pega. Vamos, tigre. Vamos. Tigre. Vamos, tigre. Vamos. Ai, essa menina é uma beleza. Eu tenho pensado em ter outro filho. Não, na verdade eu gostaria de uma menina, outra menina. Na nossa idade, é melhor ter um gato, né? Então, sei lá, algum outro bicho com alguém. Não, eu quero uma filha. Os animais eu deixo pra você, tanto faz, você os odeia. Eu? Não, eu não odeio os animais. Lembre que eu venho ao zoológico desde pequeno. Eu acho que você faz isso pra se sentir superior a esses bichos. Mas qualquer um é superior a esses bichos. Esses aqui não são animais de nada, aqui não são nada. Coloque-os na selva, a selva os devora. Passam por turistas. Animais de merda, cheirando a bunda, que é o que melhor cheira nele. Eu quero ter outra filha. Mas não com você. É isso. Outro? Qualquer um. Tem outro? Eu quero me separar de com você. Outro? Eu tenho pensado no que você fez com o Outro? cachorro. E pensando bem, eu lembrei por que você fez aquilo com o bicho. Porque era homossexual. Não, eu não me refiro a isso. Molestava o teu cachorro, ele se queixava. Você matou o cachorro porque talvez, na verdade, era a mim que você queria matar. Homens como você sonham em matar suas esposas. Por mais que se tenha avançado muito nisso, né, uma família ainda é identificada como um núcleo mononuclear formado por um homem, uma mulher e seus filhos, né? E que ainda existe, socialmente falando, uma visão negativa da separação como uma coisa, um fracasso, né? E numa sociedade patriarcal como nós temos, o fracasso é da mulher. A mulher é responsável, em grande medida, pelo sucesso do matrimônio, né? E quando esse matrimônio acaba, significa que os pares acabam, mesmo que no subconsciente, falando assim, mas não soube segurar seu marido, né? Mas também criava questão para tudo. Né? Então, é um papel, acho que feminino, dentro da sociedade que a gente tem, filtrar determinadas situações para que elas não reverberem na vida familiar, né? E a gente não pode deixar de mencionar também a violência contra a mulher, né? Que também é trazida na peça e que ela também traz uma relativização, né? Ali quando perguntam para ela, seu marido é violento? Ela fala não menos violento que os outros, né? Que os outros homens. Como que esse lugar, essa percepção do que é violência, né, ela é também naturalizada pelo contexto, por uma lógica estrutural. Se tem uma lógica estrutural onde os homens são violentos e o machismo, a masculinidade tóxica existe e é naturalizada, a minha resposta vai ser não menos violento do que os outros homens, porque é assim, sempre foi assim, né? É muito interessante perceber que as próprias mulheres reproduziam essa lógica da violência. Como os homossexuais, a gente é criado, né, dentro desse sistema, né, do patriarcado. Então, muitas mulheres com comentários misóginos,
né? Assim, então não tem como fugir, a gente cresce nesse sistema, então a gente vai reproduzir essa lógica. A gente às vezes se emociona mais, se toca mais com violências físicas, mas tem violências simbólicas muito mais fortes, né? Que violências físicas, e que às vezes a gente não dá tanto valor, e são elas que levam à violência física muitas vezes, porque elas são naturalizadas no cotidiano, com piadas, com humor, essa lógica do politicamente correto, porque é justamente isso que está mostrando naturalização e que está fazendo com que a gente entenda que pode, né? Que pode exercer esse tipo de violência final, que é a violência de matar um cachorro porque ele é homossexual, porque isso foi naturalizado de alguma forma para ele, e poderia ser a mulher dele, né? Inclusive na própria peça traz esse dilema. Será que ele não queria matar no final das contas a mulher dele? Ela pergunta isso: você não queria me matar? Porque o tipo de homem como você me mataria. E eu acho que é um pouco isso, é um pouco, sim, é um tipo de homem desse que tem todo dia alimentado o discurso de que a homossexualidade é uma doença, por isso mata um cachorro porque ele é homossexual ou por conta de 1000 outros fatores que estão por trás disso. Poderia também matar a mulher dele porque ele está ali nitidamente no cotidiano dele vivendo práticas que naturalizam o fato de que ela é frágil, de que ela vale menos, de que, portanto, eu posso exercer o domínio sobre ela e de que, portanto, eu estou autorizado, inclusive, a tirar a vida. Ao homem cabe esse lugar de dizer: é meu, minha propriedade. Esta mulher, este cachorro, esta casa, e, portanto, eu mando nele. Olha que peso, que sofrimento isso, gente. Hoje tem sido muito interessante ver grupos de homens se reunindo para discutir masculinidade, né? Os impactos disso, né, assim, na existência desse homem, nos corpos, né, assim, o tempo inteiro a exigência de uma performance que, né, que aprisiona, enfim, mas eu acho que ainda é uma lógica vigente, né, e falando sobre a questão da violência, as taxas de feminicídio no Brasil, né, são alarmantes quando a gente pensa no cenário, né, mundial. Durante a pandemia, tem relatos, né, que essa violência aumentou. Geralmente, a violência cometida pelo parceiro, ex-parceiro, né, enfim, então é de alguém que já se relacionou com essa mulher, né. Um verdadeiro monumento da selva. E pensar que Marco Polo confundiu com um unicórnio, nada menos. E que os unicórnios nunca existiram, mas o rinoceronte sim. Ele cai. Está caindo o rinoceronte. Deus, que grandeza. Cai. Deus, que beleza! Como morre! É a tradição, é o tamanho, né, das instituições e como morre, né? Lembrei logo do livro Como Morrem as Democracias, né? Eu não gosto de pensar na ideia de queda como algo definitivo. Eu gosto de pensar em devires, em camadas que se constroem e se reconstroem e que volta, né? Porque quedas e apogeus acontecem ao longo da história. A gente tem momentos sociais em que existem maiores e menores aberturas. Eu acho que a gente está vivendo um momento social, em especial nos últimos 5 anos, de visões menos progressistas. Então, não é à toa que a gente tem movimentos que tendem a defender o retorno a coisas que já estavam superadas. Essa ideia da modernização incompleta, em que você tem uma desigualdade social absurda, né? Você tem uma elite que tem acesso ao que de melhor se produz em termos tecnológicos, materiais no mundo, e pessoas, ao mesmo tempo, uma massa de desvalidos que não conseguem nem o mínimo para sobreviver, né?
e que, quando são inseridos dentro dessa lógica, estão inseridos dentro dessa lógica, são inseridos como consumidores e não como cidadãos, enfim. Então é uma democracia muito frágil, é uma democracia muito a sabor dos ventos, né? É uma democracia que se rompe com muita facilidade, porque manter uma massa tão grande de desvalidos sob controle requer, invariavelmente, em alguns momentos da história, regimes de força. A gente passou por um período muito grande de questionamentos, de ascensão da esquerda, por exemplo, na América Latina, e de um crescimento dos movimentos sociais, né, do movimento feminista, do movimento negro, enfim, dos vários movimentos. E ao mesmo tempo, a gente tem agora uma resposta também, né, a gente vai largando e vai voltando, e eu acho que esse é um movimento histórico muito comum, né? A gente, ao longo da história, a gente vai vendo assim, esses avanços acompanhados de passos, de outros passos para trás e de outros avanços e mais passos para trás, que não são novos, mas que são importantes de serem pensados como lugares de disputa, né? A gente está o tempo todo disputando espaços de poder, a gente está disputando discursos, práticas discursivas. A lógica decolonial traz, né, lugares de fala muito importantes para esse contexto que a gente está vivendo. Então a gente está num momento social muito complicado justamente por conta disso, principalmente porque a gente tem pessoas que falam em nome da profissão, ou que falam em nome de ciência, ou que falam em nome de ideias, que são ideias que defendem o retorno a uma perspectiva de encarceramento dos sujeitos, né? Tentativa de criminalização ou de patologização. E tudo isso talvez seja, né, uma das possíveis explicações, é que a gente está vivendo um momento em que os grupos estão, de alguma forma, pleiteando o seu lugar de fala. O levante de uma minoria que começa, de alguma forma, a ser demonizada, né? E práticas que são demonizadas, né? Enfim, porque a família tradicional, né, e os bons costumes se sentem ameaçados, e a gente não vai abrir mão do nosso espaço. Que história é essa de flexibilizar o conceito de família, né? Tanto que até hoje, cara, quando tem propaganda de Dia dos Pais e Mães e tem alguma marca que tensiona, né, enfim, flexibiliza essa fronteira, né, desse conceito de família, putz, grilo, se tem uma série de discussões, né, ainda hoje, ou seja, porque é um terreno muito delicado. Como que a gente dialoga com essas forças, né? Como que a gente entende poder não só no lugar da retirada, não só no lugar do negativo, mas no lugar da produtividade, no lugar da potência, no lugar da resistência. Então, se tem quedas que são importantes para essa prática discursiva, que vai trazer, por exemplo, os projetos decoloniais, tem ascensões também fascistas que a gente está vendo que são grotescas, né? Que a gente nunca mais achou que fosse acontecer na história, que está acontecendo. Eu acho que a gente está vivendo um momento de muita tensão. Eu ainda prefiro esse movimento do que o movimento de invisibilidade. Mas para a gente transformar, a gente tá, é como se a gente estivesse num momento de batalha mesmo, que vai gerar alguma coisa e que eu acredito que será uma coisa melhor, né? Mais ampla, mais fluida, com novos modelos, com novas possibilidades, em que não se sofra tanto por ser quem se é. As pessoas só querem ser quem elas são, do jeito como elas são, amar quem elas querem amar. É só isso que a gente quer. E, enfim, e você pode brigar, né? Brigar é uma palavra ruim, mas você pode politicamente agir como ser social para mudar aquela realidade para aquilo que você acredita que é o melhor, enfim, que poderia ser melhor para você, para o seu grupo, para a humanidade, sei lá, dependendo da escala do que você pensa. E de que também essa construção, né, quando esses pequenos fascismos, é porque existe uma produção também de uma consciência social, né, que vai alimentando essa forma de se construir. E por mais que a gente seja progressista, ou se considere isto ou aquilo, né, ou de esquerda, ou do campo do progressismo, né, de que esse status quo que não te contempla e que você quer outras coisas, nós somos seres desse tempo. E aí teremos nossas incompletudes, nossas dificuldades, né?
A maior dificuldade no movimento revolucionário é fazer a revolução de um mundo novo com homens velhos. Eu, como gosto muito de programas de bichinhos, o panda é um bicho que está ameaçado de extinção, no mínimo, há uns 80 anos. E não morre, ele está aí. Claro que muito menos, né? Claro que tem todo um esforço, né, dos órgãos, né, de ecologia, Greenpeace, WWF, né? Tem toda essa galera. Ok, mas é um bicho assim que ele só come broto de bambu. É um bicho que é feito para ser extinto. Estou dizendo assim, feito para ser extinto num mundo, pensando num mundo enorme, cheio de gente, papapá, né? E ele está em extinção há anos, né? E ele não morre assim. Então eu acho que o panda simboliza muito assim o que está sempre ameaçado de morte nunca morre, assim. Então, para mim, bateu muita coisa da arte, sabe? Porque a arte está aí. Aí trouxe do meu lado, assim, mas pensei muito nisso, a arte está aí, né? O teatro vai acabar, o cinema, porque agora veio a internet, agora é tudo pelo Zoom. Não existe mais, sei lá, né? O cinema acabou, porque agora tem a Blockbuster. Não, o cinema acabou, porque agora tem a Netflix. Então a arte é uma espécie de panda, sabe? Do mundo, assim. Polícia Militar de Emergência. Alô, polícia. É uma emergência. Eu acabo de voltar para casa e ela foi arrombada. Alguém entrou aqui, quebrou tudo, levaram a televisão. Eu não revistei a casa. A minha esposa veio para cá imediatamente. A viatura já está a caminho, tá? Me roubaram, né? Eu estou numa situação de vulnerabilidade social, eu não acredito nas instituições, né, porque deixaram que isso acontecesse comigo. Eu que sou um homem trabalhador, como ele coloca no texto, e que poderia ser traduzido perfeitamente como cidadão de bem nos dias atuais, né? E aí, no estopim, você tem ainda que lidar com essa questão dentro da sua própria casa, em que sua filha está vendo essa depravação, essa degradação moral. Então é necessário fazer alguma coisa. É necessário romper com as convenções, né? E com o consenso social de que não se deve maltratar os animais, não se deve ter uma ação de fúria. Você rompe com aquilo, né? Porque você quer fazer justiça com as próprias mãos, né? Você já não acredita que aquele consenso social, que aquele conjunto de regras que foram construídas socialmente vão dar conta de resolver o seu problema. Então é o momento de agir. É o momento de agir por conta própria. E se age em nome de uma defesa de um determinado modelo de sociedade, de uma estrutura de moralidade, né? Que alguém tem que fazer alguma coisa para frear, né, essa degradação que estamos assistindo diante dos nossos olhos, que nossos filhos estão assistindo. Então, é um momento de duas situações, né? Fazer justiça com as próprias mãos ou apostar que um determinado super-herói possa, que pode ser um juiz, que pode ser um presidente, possa fazer justiça social em nome daquele cidadão de bem. Na verdade, é o desespero de perceber que determinados valores sociais que ele acreditava estão indo pelo ralo. Então, só um regime de exceção pode resolver esse problema. Na falta de uma representação política mais ampla, ele toma essa medida individual, né, que são os tais fascismos cotidianos. Quando isso se torna um apelo de massa, aí vira um fascismo típico, né? Como que desvio não é uma qualidade do ato, como que a gente não pode colocar as normas como corporificação do bem, né? Essas duas coisas aparecem no experimento de Milgram, que eu acho que é interessante a gente fazer uma reflexão dele e das questões relacionadas ao nazismo, relacionando com a peça, justamente por conta disso que você falou, né? De que ele era um pai de família, de que ele estava lá fazendo as coisas no cotidiano, e quantos nazistas, né, não faziam isso, não chegavam em casa e botavam seus filhos para dormir e de dia torturavam pessoas e matavam pessoas. A democracia, quando ela é demais, né, ela provoca esses excessos, né, provoca essas situações de
extremas, né? De a pessoa entrar na minha casa e não acontecer nada, de as pessoas terem um comportamento degenerado na visão dele e não acontecer nada, né? Agora eu tenho que lidar com pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, que se beijam na rua, e meus filhos vão ver isso, né? Onde que isso tudo vai parar, né? Quer dizer, aí se imagina logo um caos, uma desordem, né? De uma realidade distópica, que ele assume o compromisso de tentar evitar isso de todas as formas, né? E se tiver que recorrer a medidas de força, né? De uma linha dura, como se fala no texto também, né? Isso também é permitido, né? É permitido. E isso é muito latino-americano. Que lei que nada, tem que morrer. Isso, merecem ser mortos. Bandido bom é bandido morto. Fodem com uma pessoa que trabalhou a vida toda. Se eu pego um desses filhos da puta, eu mesmo mato. Tanta democracia deixa as pessoas incontroláveis. Aqui todo mundo tem direito, menos o homem trabalhador. A liberdade se transformou em libertinagem. Um pouco de mão dura é o que faz falta nesse país de merda. É ou não é? A identificação social que se constrói não é só com o seu grupo, né? Você pode ter uma identificação com aqueles que não são necessariamente do seu grupo. E aí eu estou falando claramente de hierarquia social, né? Existe uma identificação dos setores médios com as classes dominantes. Por exemplo, né, se morre um grande empresário, né, momento de pandemia, quando você fala em 100 mil mortes, isso tem um significado na cabeça das pessoas. Mas quando A, B, C, que são pessoas de uma certa valoração social, morrem, aquilo ali ganha uma proporção muito maior, né? Então, existe uma identificação também pela valoração social, pela questão do status, pelo que a gente identifica como sucesso dentro da nossa sociedade, daqueles que detêm um poder político, econômico, simbólico, eles estão acima, né? E eles precisam ser preservados, né? Eu não sou de cima, mas eu reconheço aquele como de cima e ele representa, de alguma forma, a nossa estrutura social, né? Que se ele for atacado é porque a estrutura social está se rompendo e isso vai chegar em mim em alguma hora, né? Então existe também essa ideia da valoração social como uma identificação dos setores médios e os mais pobres, né? De uma moralidade que é defendida por todos, mesmo quando aquela moralidade não serve a todos, mesmo quando as pessoas não participam da construção daquele consenso, né? Então, vou pegar um exemplo, uma situação abstrata, né? Nós temos uma hierarquia social, né? E há uma profunda identificação de determinados setores médios com membros das classes dominantes, a ponto de você defender interesses que não são seus, né? A ponto de você defender intervenções que não são suas, né? Você tem uma política ostensiva de segurança pública no Rio de Janeiro. E se você pegar os votos das pessoas que são alvo dessa política, muitas vezes eles votam nas pessoas que têm uma política ostensiva. Como é que você explica isso? Ah, é um alienado, burro, não entendeu nada. Não. Existe uma construção social de uma identificação com aqueles de cima. E aí você também não se identifica como o pobre coitado, o setor médio. Você se identifica como, eu sou parte interessada, eu sou parte desse grupo dominante. Um panda, trepar com uma panda, é um inferno, uma loucura. Eu já vi vários documentários sobre isso, é uma loucura. E aí o filhote raramente vinga, que precisa de uma condição climática X. Mas é acreditar que o poder também está na resistência, está na criação. Eu acho que é isso. A gente faz esse tipo de debate aqui que a peça traz essas narrativas possíveis aqui de mães que estão aqui, né, na quarentena amamentando. A Carla já amamentou, a Ana está amamentando agora. Isso é maravilhoso, né, da gente possibilitar esse lugar para as mulheres, né, que é de resistência também. Todo mundo que está aqui nesse bate-papo hoje está resistindo por motivos diferentes, né? Assim, não é a minha realidade, não é a realidade de Leandra, porque não somos da classe artística, mas eu imagino o pancadão que esse
que esse momento que a gente está vivendo, e aí eu não estou falando só do momento da pandemia, embora o momento da pandemia tenha características ainda mais complicadas, assim. E aí a barbárie se instaura, né? Você persegue sistematicamente determinados grupos, enfim, e desumaniza esses grupos a ponto de ninguém se importar, né, com o desaparecimento deles ou com a prisão deles e tal. É muito importante essa representatividade, né? Assim, mais do que dizer que sou professora ou psicóloga, é me colocar enquanto uma mulher lésbica, né? Debatendo com vocês uma questão, né? E que ocupa lugares e que fala, né? Mas eu existo, é importante dizer, eu existo. Fazendo uma analogia, qual é o desfecho? Os animais são mortos, né? Existe uma repressão violenta contra esses animais, né? Um descontrole social, uma reação conservadora que simplesmente entra e destroça os animais, né? Uma bomba que é jogada, a barriga que é cortada e se alimentam, né? Dizem que foram devorados, né? Existe uma reação violenta, conservadora, né? Para tentar calar aquelas vozes que de alguma maneira se manifestavam de uma forma ou de outra. Mas eu acho que o foco é o encontro com o outro, né? E o encontro que gera potência e é a troca, né? E é isso, é seguir resistindo e se nutrindo, né? Do outro no teu campo de batalha, aquele corpo que você faz a aliança para resistir e lutar, né? Então eu acho que todo mundo que está aqui hoje está em aliança na luta, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que priorizar e, de alguma forma, tá focando, né? Para seguir resistindo. Né? E seguiremos resistindo. Não adianta. Ele só come o broto de bambu dele. É a única coisa que ele come. Então fiquei pensando muito nisso, assim, né? Na arte, como a gente... Né, batem na gente, como batem na arte há anos, né? Que ela querem que ela... Tem muita gente que quer que ela acabe, né, e fazem de tudo para acabar, mas estamos aí, sabe, comendo o nosso broto de bambu. Alguém matava os animais do zoológico porque achava que eles deveriam estar na selva e não enjaulados. As pessoas então deixaram de vir e nós ficamos sem dinheiro. Sem dinheiro não havia novos animais, se reduziu o pessoal e ficamos sem guardas de segurança. Então vieram as pessoas, outras pessoas, uma massa de gente. Entraram ao seu bel prazer e mataram os animais que haviam sobrevivido. Eles comiam os animais. Tinham fome, disseram. E ninguém fez nada. Multidão na rua, pessoas na cidade toda e ninguém fez nada. O tigre foi devorado. Comeram o tigre. Comeram o tigre, comeram tartarugas. Comeram as girafas. E se não comeram os lagartos, foi porque os bichos intuíram alguma coisa e não saíram do lago. Bancaram os peixes, não saíram nunca. Dizem que se afogaram. E depois o povo, cansado de esperar, foi buscar o mais importante. O urso panda, o unicórnio. Queriam provar algo que nunca tivessem comido. Algo novo, excitante, algo inocente. Nunca soube que havia um unicórnio. Ele adorava passear pela jaula e mergulhar na água. Tinha um chifre prateado e todos o chamavam por outro nome porque jamais haviam visto algo como ele. O que aconteceu com o unicórnio? Uma bomba destroçou seu corpo quando se celebrava o Natal.
E aí, falando de Dois Amores e um Bicho, nós fizemos uma apresentação na Escola Sesc para uma garotada, ou seja, uma geração, né, muito para cá, diferente dessas senhoras, né, que assistiram, que sofreram violência lá e tal, mas meninas, foi lindo. E aí, no momento da cena do zoológico, na cena 4, onde a Carla, a personagem da Karen, fala: eu quero me separar de você, eu quero ter um filho, mas não com você. O teatro lotado veio abaixo, as meninas vaiaram o Pablo, aplaudiram a Karen, foi uma das experiências mais, né, interessantes e bonitas da trajetória do espetáculo, assim. Então, a minha pergunta é muito simples, né, com essa minha observação, né, de tudo que eu vivi, de tudo que eu vi nesses últimos anos. Existe uma luz no fim desse interminável, sujo, feio e escuro túnel